Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho. Olá, gente amiga! Seguindo aí com o nosso Falando de Bíblia, hoje é o dia de olho no retrovisor. Vamos fazer de novo a nossa caminhada. Ainda lembra como é que começa a história dos hebreus? 1800 a.C. Abraão ouve o chamado de Javé e vai para Canaã. Eles vivem lá mais ou menos 100 anos, até que vem uma grande seca, e por volta do ano 1700, eles vão para o Egito. É desse tempo aquelas histórias lá do José do Egito. De novo, ficam mais 100 anos no Egito, trabalhando sem grandes problemas, e por volta do ano 1600, eles são escravizados pelos egípcios, porque o faraó precisava de mão de obra para suas construções. E eles ficam mais ou menos 400 anos escravos lá. Por volta do ano 1250, vem a figura de Moisés, que liberta o povo, e tem toda aquela passagem pelo deserto dos 40 anos, que a gente conhece como o Êxodo. E eles então voltam para Canaã. Por volta de 1200, eles chegam na terra e entram em Canaã, e já entram sob a liderança de Josué, já que Moisés morre no Monte Nebo, bem na entrada da terra prometida. E eles se organizam com Josué em 12 tribos, que são as tribos dos filhos de Jacó. Dessa época, então, vem os juízes, que é uma autoridade acima das tribos, para resolver problemas entre eles e problemas com as invasões estrangeiras. Porque até esse tempo eles não queriam ter nenhum rei, lembrando que rei para eles era só Javé. E aí, então, por volta do ano 1030, vem o primeiro reinado. Os juízes não são suficientes para resolver o problema. Então vem o primeiro reinado de 1030 a 1010, reinado de Saul. Lembrando que um reinado de 20 anos significa um reinado meia boca, um reinado fraco. Depois de 1010 a 970, reinado do rei Davi, lembrando que são 40 anos, então um grande reinado. E aí começam os primeiros escritos da Bíblia, que são os Salmos, lá no templo. São as orações dos cantos. Depois de 970 a 930, aí já é o reinado de Salomão, de novo mais 40 anos, e aí sim, começa uma escrita intencional, com a intenção de fazer um livro. Continua-se a escrever os salmos lá no templo, mas na corte, lá no palácio de Salomão, começa a escrever o livro da sucessão dinástica, que conta as histórias dos reis e tal. E começam também escritos sapienciais, que depois são atribuídos a Salomão, e os escritos javistas, que nós vimos vários no Gênesis e tal, que são escritos que se referiam a Deus como Javé. Com a morte de Salomão, há um racha no império, né? Então se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. E do ano 930 até 721, houve o Reino do Norte, que era chamado de Israel, que durou uns 200 anos. Com grandes profetas, como Elias, Eliseu, Amós, Oséias. E lá no norte desenvolveram as tradições eloístas, que chamavam Deus de Elohim, com toda a ênfase em Moisés e no Êxodo. Não punham nenhuma ênfase em Davi, na dinastia, por quê? Porque eles eram dissidentes, eles estavam no norte. Enquanto isso, no sul, no Reino do Sul, que era chamado de Judá, que durou 350 anos, o do norte durou só 200, eles foram dizimados antes. Então, do ano aí 930 até 587, vem o Reino do Sul, também com grandes profetas, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias. E lá no sul se desenvolveu uma tradição jeovista, lá no reinado do Ezequias, que era o quê? Era uma junção dos javistas com eloístas. E também se desenvolveu a tradição deuteronomista, já no reinado de Josias, que é uma tradição mais ligada às leis e tal. Já no ano 587, então, as tropas babilônicas, né, do Nabucodonosor,
arrasam Jerusalém, destrói o templo, as muralhas, a cidade. Então acaba o Reino do Sul também, e eles vão como exilados para a Babilônia. Nesse tempo do exílio também aparecem grandes escritos, os livros de Josué, Juízes, os livros de Samuel, os livros de Reis, profetas como Ezequiel, segundo Isaías, Abdias, e desenvolve uma grande tradição sacerdotal. Então, por volta de 539, as tropas persas do rei Sírio conquistam a Babilônia e permitem que os judeus voltem. E dessa época, então, podemos citar os profetas Ageu, Zacarias, terceiro Isaías, Malaquias. É o tempo de Esdras e Neemias, a organização do livro, formação do Pentateuco, com as 5 tradições. E ainda podemos destacar nesse tempo aí os Salmos, Provérbios e o livro Cântico dos Cânticos. E daí, então, os persas dominam os judeus por 200 anos, até mais ou menos o ano 330, quando então o imperador macedônio Alexandre conquista o Egito, a Palestina, a Ásia Menor e a Pérsia. Nessa época, então, se difunde muito o helenismo. E, em seguida, passaram a ser dominados aí pelos Ptolomeus e ficaram mais ou menos 100 anos nessa condição, até o ano 197. Dessa época, então, que a gente destaca os livros de Jó, os livros de Jonas, o livro de Ruth, que nós vimos aqui. E nós chegamos, então, nos últimos 200 anos da história de Israel, até chegar em Jesus. E sobre isso nós vamos ver no próximo programa. Pergunta: quantos capítulos tem o livro de Tobias? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.